Vamos atender o solicitado por Edvan. Pronto. Eu não sei como vai ocorrer lá no eixo da suburbana, que vai ter BRS, vai ter BRT, vai ter corredor de bicicleta, não? E vai ter automóvel. Não? E essa rua tem apenas uma largura de 18 metros, não sei, ou 15 metros, até menos. Não? Então, eu não sei como vai ocorrer isso. Então, vamos ter que sacrificar o espaço de circulação do automóvel. E para isso temos que ter propostas de gerenciamento da mobilidade, como os senhores estão colocando, que é pertinente. Não tem sentido não fazer um plano imobiliário sustentável se não fazemos gerenciamento da mobilidade. Eu acho muito bom essa proposta. Então, talvez 100 mil e pouco, podemos captar mais usuários para o transporte público, 200 mil, 500 mil, isso depende. Outra questão positiva, vocês estão pensando no transporte vertical, estão pensando na microacessibilidade, só que eu vejo todos os mapas e a conexão ocorre na minha cabeça. Eu tenho uma preocupação, eu tenho todos os mapas de cada muro e a conexão ocorre na minha cabeça, não sei como isso vai ocorrer. Não? Isso tem a ver um pouco com o transporte, não? Orientando o desenvolvimento todo. O transporte também pode orientar o desenvolvimento. De que maneira? Quando nós pensamos as estações de transporte público de alta capacidade. Me preocupou, não é uma preocupação minha, claro, e eu sei que tem inclusive representantes da CCR e também representantes aqui do governo do Estado, aqui, me poder aqui, não? Em algum momento o Estado e a Prefeitura vão ter que se sentar, senhores, e pensar o que vai ocorrer nas estações de metrô. Porque eu não sei, toda essa teoria que está proposta aqui, como se materializa na estação de metrô. Não? Como atualmente a estação de metrô você não consegue chegar nem de táxi, nem de Uber, nem de bicicleta, nem a pé, sim ou não? Então, a estação de metrô tem que ser pensada de uma maneira integrada. E isso que eu desejo, que também por a contribuição do plano, senhor secretário, tem que ter um modelo, ainda que conceitual. Sim, estou terminando, estou acabando. Tem um comentário que se está pensando para estações de metrô e de BRT futuras. Não? Porque se consigue sendo elas isoladas, como estão isoladas e suspensas, não vai ocorrer aquela rede que vocês estão propondo. As pessoas vão continuar dentro do automóvel. Não? E não vai ocorrer o gerenciamento da mobilidade. A estação de metrô está suspensa no alto, as pessoas têm passarelas incômodas, desconfortáveis. Não? E não sei como chegarão de bicicleta, não sei como chegarão a pé. O que vai ocorrer com os planos inclinados que estão propondo maravilhosos, excelentes. Esse modelo de estação tem que ser pensado. Em algum momento tem que sentar junto com a CEDUR ou com a CCR e repensar ou reestruturar as estações de metrô. Eu penso humildemente que elas têm que ser reestruturadas, porque elas estão suspensas como um cogumelo em meio da paralela e elas não provocam qualquer integração modal. É uma questão estritamente de microacessibilidade, uma questão espacial, uma questão topológica. Eu coloco para os senhores esse debate. Em algum momento, a universidade deveria colaborar com os senhores, desejamos colaborar nesse aspecto, porque senão pode ficar todo no discurso. Eu acho que o IAB também deveria promover um seminário específico para pensar essas questões, porque há arquitetos que dominam o assunto. Obrigado. Ok, boa tarde. Espera o microfone, porque esse aqui está meio baixo. Engraçado que quando a gente fica pro final, muita coisa. Não, você está meio no meio aí. Está no meio, né? Mas acontece quando você fica assim. Eu não venho fazer a defesa do metrô, não. Faça sua pergunta. Defesa você faz a A gente está colocando aqui, diante das situações, eu queria analisar, na verdade, o texto e a verdade. Estou brincando, fica à vontade. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer a defesa do metrô também. Eu acho que essa forma de defesa é importantíssima na cidade. Então, assim, eu senti muita falta, vocês fortaleceram muito o transporte sobre pneus nesse plano de mobilidade, inclusive colocando um BRS ao lado de um VLT. Eu acho que isso, não sei qual é o sentido que está sendo pensado. Eu fiz aqui essa pergunta: por que um BRS ao lado do VLT do subúrbio? Tá certo? Qual é o sentido de você ter esse tipo de competição? A Prefeitura de Salvador aqui tem se esforçado demais para construir linhas curtas, linhas com frequências bem menores, etc. E no plano de mobilidade, nós estamos vendo o contrário: a criação de linhas longas, de linhas que vão no sentido contrário daquilo que está sendo colocado pela Prefeitura hoje. Então, assim, a gente precisa tentar juntar essa equação, exatamente porque essas linhas longas, inclusive, estão naquele contexto da linha viva, né? Então, muitas coisas acontecem ali na linha viva, aquele 10% que você falou de competitividade com o metrô, etc., que estão nessa competição. Mas mesmo assim, nós estamos vendo que eu acho que tem soluções, por exemplo, quando você fala
que nós temos intervalos, um headway aí em torno de 2 minutos, né? 2,5 é um headway que sinaliza que você pode ter trilho. Você sinaliza que você pode ter uma condição ali você pode ter viabilidade para um trilho de VLT, talvez um VLT pela orla. Será que essas soluções também não podem ser associadas a um contexto da dupla mobilidade? Será que só os transportes sobre pneus ele também pode fazer algumas soluções que sejam também sobre trilho, seja pela orla, seja por outros caminhos? Então essa condição que a gente coloca aqui é exatamente buscando entender como a gente pode melhorar essa relação para que você tenha a sustentabilidade dos serviços, aquilo que a gente está colocando. Tudo que está sendo pensado a partir do metrô, a partir das estações, a partir do que nós temos, porque não é do governo do estado, não é da prefeitura, é de um projeto de governo de Salvador, não é de nós, é todos nós. De estado. De estado, exatamente, como você colocou. Então, gente, fica essas perguntas, tá certo? Para que a gente possa colocar. E lembrando aqui o colega já colocar, eu espero que na próxima oportunidade a gente possa ter aí a extensão do metrô da linha 1 até a extensão lá na Terra Barra e também com outras possibilidades de trilho que venhamos a ter. Certo? Obrigado. Vamos responder primeiro o Edvan. Edvan Cruz. Edvan, o seguinte, você comentou muito a bicicleta na cidade de Lages. A gente falou alargar, se você olhar as fichinhas ali que imaginou em cada projeto, especificamente você pode alargar para poder melhorar a calçada e melhorar a ciclovia. Quando você fala que seria interessante ir até o comércio, uma proposta que o Ricardo comentou, é montar uma rede. Um daqueles tracinhos é ligar até a ciclovia que vem da calçada, no caminho de areia, e vai até o comércio, montar uma rede de ciclovia. Hoje a gente percebe que ela está desestruturada. Quando ele falou 220 quilômetros de novas ciclovias, era acrescentar isso, era simplesmente nas vias que já existem, tentar criar ciclovias, ciclorotas, ciclovia conforme cada caso, na situação que tem hoje. Além disso, ele olhou todas as vias que estavam sendo propostas para requalificar ou ampliações, então por que não já nascer com uma ciclovia? Quando você olha a fichinha, que a gente mandou, precisa largar para 20 metros, muitos desses 20 metros os metros a mais é por causa de qualificação da calçada e de colocar uma ciclovia que está dentro do plano da ciclovia. Então não é simplesmente alargar para o automóvel, não é. Muitas vezes está alargando só para qualificar aquela via. Porque do jeito que está lá não consegue. Você, acho que o Quirino comentou, por exemplo, ali do Vale das Pedrinhas. Uma das propostas que tem era arrumar, desde o Vale das Pedrinhas, arrumar aquela rua que está em cima do córrego, no Vale das Pedrinhas. É qualificar aquela via, hoje está até alargar um pouco para chegar lá junto do assim, mas também entrar no Vale das Pedrinhas e qualificar para uso de ciclovias, junto com o carro, que ele vai continuar existindo, mas ele fala que não existe, ele vai existir. Então, quando você olha o plano, você vai ver vários lugares daquele laranjinhas que está lá, que o próprio diretor não falou nada das pedrinhas. Nós fomos olhar a pedrinha e falou, precisa dar uma requalificada ali. Vai ser requalificada a São João VI, lá em Brotas. É um dos quilômetros de requalificação daquela via, arrumar aquilo ali. Não dá para falar, não vai arrumar, não anda mais carro ali. Você não tem alternativa, você só tem aquela rua para andar. Só que ela tem que ser qualificada. Muitas dessas qualificações, tem qualificações que falou, 76 quilômetros, são vias que estão sendo requalificadas principalmente para aumentar calçadas e eventualmente colocar ciclovias dentro lá. Né? Então, esses são exemplos da proposta, da consolidação da rede estrutural que o Ricardo falou, é justamente isso. É o que existe hoje, vamos tentar ampliar, ficar uma rede de ciclovia. Agora vamos para o banco. Eu acho que acabei de
tenha sido muito claro. Salvador tem hoje perto de 500 linhas de ônibus, com o projeto de racionalização que a Prefeitura e o metrô estão implantando, as integrações em torno de 300, certo? Que nós falamos em linhas longas em torno de 30. As linhas estruturais são eixos estruturais, certo? E essas linhas estruturais também serão alimentadas por linhas curvas. Tanto é que o nível de transferência em Salvador, se tudo for implantado, vai passar de 23% para 74%. Hoje, só para você ter uma ideia, São Paulo, certo? Um bilhete único, de 3 horas de bilhete único, com transferência infinita nesses 3 horas, você pode pegar quantos queiram, certo? Chega a um nível de transferência de 68%. Certo? Por quê? Porque não se implantou, por exemplo, a decisão de Salvador do contrato-programa, que é cortar. Tem linhas, por exemplo, que saem, vou dar mais um exemplo, São Rafael, sai dali, tem a estação do metrô, mas o cara quer ir para Pituba, o mais lógico é que tivesse a linha alimentadora do metrô, mas tivesse a alternativa dele, certo, para chegar no mercado de Pituba. Aí o cidadão escolheria. Da forma como está o contrato-programa, corta tudo. Nós obedecemos o contrato-programa na íntegra em todos os eixos que está implantado nele. No entanto, aqueles eixos não servidos, o eixo da orla, tem que ter uma solução de qualidade. Nós queremos a qualidade do metrô, não é que a gente quer um modo metrô. E se a qualidade do metrô a gente consegue atingir com um modo ônibus de grande capacidade e com grande qualidade, a gente opta por isso. Porque lá não tem demanda para metrô. Outra questão, a competição do veículo leve sobre trilho com ônibus estruturado, Lá no subúrbio, por exemplo, certo? Vai lá, não compete. O VLT só vai até 8.000 passageiros hora sentido. A partir de 8.000 ele começa a degradar, ele é mais lento do que o ônibus. Certo? É uma ilusão. Nós pensamos muito tempo no Brasil que o VLT seria um substituto do ônibus. Não é. Tá? Ele funciona quando ele está totalmente segregado. Por exemplo, que vocês estão construindo na suburbana, ele está totalmente segregado. Mas nós testamos ele sozinho, com integração radical, e testamos ele com linhas da suburbana. As linhas da suburbana estão cumprindo a missão de fazer o sobe e desce ao longo da suburbana, que é um eixo que tem comércio, tem serviços e tem pessoas querendo subir e descer ao longo da suburbana. Tem que ter transporte coletivo lá e de preferência qualificado. O eixo, na realidade, o VLT está servindo mais para o transporte de longa distância. Certo? O cara quer sair de Paripe, quer vir para a calçada, ele não vai pegar o RS. É muito mais conveniente ele vir de VLT do que ele vir de BRS. Certo? Então é uma condição de competição natural. Quanto à questão que você fala, olha, na suburbana nós estamos botando BRS, nós estamos botando ciclovia, nós temos automóvel, que não deu para detalhar tudo, não dá nesse tempo, mas nós temos uma avenida paralela à suburbana chamada Manuel Dendê, certo? Que é uma das propostas estrutural, quer dizer, o automóvel está carregando muito mais a Manuel Dendê porque se tornou desagradável ele andar pela suburbana. Então ele está indo, está optando para ir pela Manuel Dendê, que é muito mais rápida do que vir pela suburbana com todos esses serviços que eles têm. Então foi esse tipo de coisa que a gente ficou simulando exaustivamente. E num plano de prazo de 7 meses foi extremamente desgastante, mas a gente
queria acertar, queremos acertar. Certo? Juan, faltou alguma coisa? Só mais um complemento da resposta. Então, se você pegar o relatório 5, tem todos os cenários de projeções que nós usamos, os vetores do Salvador 500. Certo? Que vai a 10 anos. Não. Se você pegar. Se você pegar. Não, mas se você pegar o Salvador 500, diretrizes do futuro, grandes números, eles têm cenários mais longos. A gente pegou aqueles dados e produzimos cenários mais longos. Juan, faltou alguma coisa? Hã? Acesso à estação. Não, do metrô. Eu não vejo o seguinte. Mas vamos lá. Eu vou só começar a responder, mas por exemplo, o metrô sentindo isso, daquelas 44 escadas rolantes que a gente está propondo, 22 são propostas do metrô. Ele já está sentindo essa questão. A outra coisa, tanto no plano de racionalização como nesse plano de mobilidade, nós estamos dando dimensionamento de cada estação dos equipamentos de apoio, de bicicleta e de ônibus, certo? Em cada uma dessas estações. As estações estão subdimensionadas. Nós vamos ver no final do ano a estação aeroporto vai travar a paralela nos dois sentidos, certo? Por quê? Porque ela foi feita subdimensionada, certo? Então, mas a prefeitura tem se esforçado insistentemente em fornecer para o Estado todos esses dimensionamentos que a gente tem feito, certo? A plano de racionalização já entregou. Não precisa ir longe. Se você já sentou na polêmica, eu não quero polemizar, você chegar na estação de Mussurunga, você vai ver como está totalmente subdimensionada. Não cabe lá ônibus urbano e ônibus metropolitano. Então, isso é uma realidade que a gente precisa enfrentar, precisa sentar para dialogar. Pirajá está chegando para próximo disso, certo? E pior, o contrato de programa diz que quando o metrô chegar no aeroporto, você precisa cortar todas as linhas no aeroporto. O terminal que está sendo feito no aeroporto não tem nem área de estoque. Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa discutir. Mas eu vou sugerir a CALP, da mesma forma que ele quer um debate sobre o plano de mobilidade lá, eu estou disposto a fazer a EAB, se você marcar a hora e o dia do seminário, você marca o do metrô também. Igualzinho, idêntico. Vamos à próximas 3 perguntas. Boa tarde, eu sou Solange Araújo, eu sou presidente do IAB e estou aqui exatamente oficializando o convite. Já aceito. Já aceito, né? Eu tinha pedido a palavra, esse convite para uma exposição lá no IAB, um debate, não apenas uma exposição, com tempo, sem 3 minutos, para que os técnicos possam, de forma mais detalhada, discutir. Agora, lógico que é importantíssimo que tenhamos essas plantas, o mapa e etc. antes. O mapa, como é o mapa, a gente tem que ver. Né? Então eu solicito essa reunião técnica, solicito as plantas com antecedência, os textos. Deferido tudo para a senhora. Então, só me dê 15 dias para a senhora ter acesso ao documento e logo depois a senhora escolhe a data, a hora e a gente vai lá e vamos não tem problema nenhum. O IAB tem estado presente em todas as audiências públicas que a CEMOB nos contatou, desde a escuta, estivemos presentes, eu, Cal e outros arquitetos também, então a gente entende a importância dessa discussão e quer entrar na discussão de uma forma mais... Faremos um grande seminário lá, pode marcar. Então é isso aí, muito obrigada. De nada, vamos ao próximo. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os excluídos, saudar a mesa e reconhecer a complexidade que é elaborar um plano com tantas informações que eu tive acesso aos diagnósticos, via grande parte dos dados, informações que estavam disponíveis e realmente há coisas, tantos anos sem o plano de mobilidade, realmente que a gente tem que ser debruçado, tantas informações e planos e projetos que surgiram, foram plantados
ao longo do tempo, alguns já ainda estão sendo implantados, e isso torna um desafio muito importante ao planejamento da mobilidade urbana, com escala metropolitana também. Então, vou tentar ser breve aqui, tem muitas questões que eu vou preferir escrever para todos. Uma questão que me chama a atenção é a questão do financiamento da mobilidade, né? A Polícia Nacional de Mobilidade chama a atenção para essa questão. Existem instrumentos para podermos conseguir arrecadar recursos, investir na mobilidade e trazer melhor qualidade ao sistema. Nós estamos numa cidade onde tem um grande percentual da população que não tem condições de pagar, de arcar com o custo de uma tarifa que em breve será R$ 4,00, R$ 4,30. Então temos aí estacionamentos, né? Temos a própria tarifa, né? É um sistema de remuneração, não vou entrar aqui na questão do modelo econômico, né? Financeiro do sistema. É um sistema que vai ter que se sustentar e é necessário haver uma resposta, como subsidiar essa tarifa para quem não pode pagar. Quem é cativo, que é a parcela mais pobre da população urbana, metropolitana aqui da Salvador. Então é um desafio. Como o plano, né, vislumbra, no caso, financiar, né, subsidiar essa mobilidade para quem não pode pagar, para quem não tem condições de arcar, né, com o custo de tarifas para o transporte público. Outra questão aqui que eu queria trazer tem a ver com os princípios, o alinhamento dos princípios, diretrizes e os projetos que estão sendo propostos no plano. Um exemplo claro é a proposta da minha vida. Vou reforçar o que já foi dito aqui, né, como o plano de mobilidade urbana sustentável. Eu entendo que mobilidade urbana sustentável privilegia modos não poluentes, né, incentiva o uso do transporte público, transporte ativo, não motorizado, e existe ainda perdura uma proposta aqui que vai ser cumprida, lógico que já está no Salvador 500, já houve audiências públicas de ANIMA, eu já estive presente em algumas, e perdura essa proposta que promove uma segregação espacial muito forte no espaço urbano, que promove o uso do transporte individual motorizado e concorre com o metrô, né, o traçado. Né? Então eu queria saber como existe esse alinhamento dos princípios, diretrizes e os projetos. Né? Então, se tratando de uma mobilidade urbana sustentável. Existem outras questões relativas à capacidade de suporte, né, da infraestrutura de transporte, que deve estar alinhado com o planejamento do uso e ocupação, né, do território urbano. Né? Foi mostrado aqui os coeficientes de aproveitamento em alguns locais, né, alguns espaços da cidade, existem coeficientes de aproveitamento mais permissivos. Coeficiente de aproveitamento básico e mais um para arquitetos urbanistas, tem muitas pessoas aqui que são estudiosos, trabalham no nosso ponto, na nossa grupo. Né? Então, eu queria saber como isso está alinhado também. Né? Me parece que nesse sentido não houve um alinhamento com essa capacidade de suporte e o planejamento das infraestruturas, né, e os modos de deslocamento no nível urbano e metropolitano. Tem outras questões, eu preferi escrever depois e passar por aqui. Obrigado. O último do bloco? 3, 1, 2, 3. PCB. Boa tarde. Aonde? Meu nome é Erika Teres, eu falo pela Universidade de Salvador. Nós somos um coletivo de povos em que trabalhamos a respeito da questão da mobilidade através da bicicleta. Tenho alguns questionamentos a respeito da parte de transporte ativo pedestres e bicicletas. Pedestres. Os pontos falados pelo rapaz do consórcio oficina, que eu não tenho essa oficina, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, ele falou sobre o carro da bicicleta, ele falou do pedestre. Isso. Ele falou sobre a requalificação de 300 quilômetros e que o critério utilizado para a escolha dessa requalificação seria as ruas onde tivessem um tráfego de 40, a partir de 40 pontos de ônibus, de linhas, né? Linhas de ônibus trafegassem. Eu acho que a gente poderia ampliar, né, para também os polos geradores de viagem, principalmente hospitais, onde você trabalha com pessoas de mobilidade reduzida, né, porque são polos que precisam também ser atendidos nessa questão da requalificação do espaço do pedestre. Escolas, que também, né, você tem crianças, e universidades
vê grande fluxo de pedestres nessas localidades. Além disso, eu não vi ser contemplado dentro do plano uma questão sobre pontos de travessia. Não foi falado sobre a questão de tempo semafórico, nem faixas de travessias diagonais, onde a gente poderia ter vários lugares em Salvador que pudessem ter adotado esse tipo de sistema para poder melhorar o sistema de travessia do pedestre, haja vista a Lucaia ou até a própria ACM, né, em alguns trechos da própria Avenida ACM. Outro ponto que eu queria falar agora é da parte das bicicletas. Para mim ainda é uma incógnita imaginar um sistema de bicicletas compartilhadas dentro de uma outra esfera municipal que não é gerenciada pela Secretaria de Mobilidade. Né? Para mim é uma incógnita saber como é que isso vai funcionar. A bicicleta compartilhada, o sistema de bicicletas compartilhadas é gerenciado pela Saltur, através do Salvador Bike Bike. Né? Não, assim, a gente não vê como é que isso se conecta dentro desse plano, né? Já que teria que ser um sistema que estivesse funcionando à disposição do sistema de transporte público, né? Que tivesse contemplado estações dentro das próprias estações de transbordo, não existe isso, né, previsto. Né? Então a gente não entende como é que isso conseguiria dialogar dentro do plano de mobilidade da cidade. Né? Outra coisa que a gente também não vê contemplado é paraciclos em prédios públicos. Isso dificulta e não estimula que as pessoas utilizem a bicicleta para vir. Haja vista que a gente está numa segunda audiência onde não tem nenhum paraciclo para quem quisesse vir falando até aqui. Deixa eu começar pela questão da bicicleta com relação à Secretaria de Mobilidade. A Secretaria de Mobilidade é composta pela Secretaria em si, que lida lá com transporte. Quando eu falo transporte, eu estou falando só de ônibus, plano inclinado, elevador a sério, transporte marítimo, tal. E toda a parte de trânsito é a Transalvador, que é uma superintendência vinculada à Secretaria de Mobilidade. E lá tem o órgão gestor do Salvador Bike Bike, que está na Transalvador. A Saltur, na verdade, o contrato, inclusive, do Salvador Bike Bike é com a Secretaria de Mobilidade, através da Transalvador. A Saltur, ela fez a capacitação na época, buscou esse contrato através. Tudo isso começou através dos patrocinadores do Carnaval. O Itaú, na época, era o mesmo patrocinador que entrou na questão da bicicleta. Mas a gestão era feita compartilhada. Nós temos uma coordenação de acessibilidade. O Dr. Eduardo é o diretor e o Dr. Raimundo Nonato, ali, que é o coordenador, que dialoga, que senta, que discute, inclusive, que faz a gestão compartilhada com a Saltur e com a Transalvador. Não estou falando da Transalvador, porque a Transalvador é um órgão da Secretaria de Mobilidade. Então, só explicando como acontece hoje, vou passar para o pessoal responder as perguntas. Porque as pessoas às vezes fazem diferença da Transalvador e da Secretaria de Mobilidade. Tudo é um órgão só. Só que uma é superintendência e a outra é a Secretaria. Não faço deferência disso porque eu fiz esse questionamento, porque já fui convidada em alguns momentos pelo órgão Salvador Bike Bike e as reuniões eram todas dentro da instância da Saltur. Sim, mas o contrato é com a Secretaria. Ok, então eu estou questionando isso, até porque isso também não está previsto dentro do plano que foi apresentado pelo Ricardo. Ok? Como o próprio secretário colocou, o processo, na verdade, inicial, ele surge ainda na Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte, na CEMUT, através de um chamamento público, participaram, possibilitaram algumas empresas, foi escolhido, tá certo, a empresa, acho que é Movement, que faz parte do Salvador Bike Bike, e houve uma parceria lá, a partir do momento em que ela vence esse chamamento, apresentando as condições que melhor atendiam às condições que foram fixadas pelo município, ela busca um patrocínio, que na época, como o secretário colocou, estava investindo muito na cidade, o Itaú, ele patrocina, mas ele é um movimento que surgiu a partir de uma iniciativa da Secretaria, que na época era de transporte, e hoje é de mobilidade. Além disso, ressaltando,
as ações, como o secretário colocou, são todas feitas em parceria, em conjunto, definição de novas estações, onde é que vão ser localizadas, as bicicletas, as reuniões todas são conversadas, novos trechos que vão ser definidos, ciclovias, ciclofaixas, etc. Tudo sempre conversado com as três óticas, que aí tem a CEMOV, a Trans Salvador, que está vinculada, obviamente, à CEMOV, e a Saltur também, que tem essa parte da parceria, até porque vale lembrar que é um programa que ele tem um custo praticamente simbólico ao usuário. A última informação que eu tive é que era um credenciamento de R$10 por ano. Então, é claro que isso também tem que ser buscado em parcerias para viabilizar o projeto. Vamos lá, resposta? Primeiro som. Foi? O seguinte, uma das questões que você fez foi sobre o financiamento. Não, mas antes dela, quem perguntou antes dela? Me desculpe aí. Foi o CREA. Lázaro. Lázaro. Primeiro lá. Lázaro. Mas você colocou assim, seria o financiamento desse plano de mobilidade. O plano de mobilidade vai ser feita uma quantificação de quanto é que custa todos esses DRTs, DRS, novas vias, etc. Então faz parte da nossa conta, como a gente está falando, uma fichinha de cada projeto vai ter todas as especificações dele, quanto a gente estimou que vai ficar. Isso vai dar alguns bilhões. A gente não quantificou agora, isso aqui vai ser quantificado quando fechar o plano. Na hora que fizer essa proposta, vai ser o custo dele tanto, porque a gente vai ter que fazer um estudo de viabilidade econômica disso, né? Vai também gerar uma série de programas de como ação. Então, sugestões que vem fazer para a prefeitura, vários programas. O Luiz Fernando comentou, o programa de calçadas, é uma requalificação de calçadas, requalificação de vias, vai ser uma série de outros programas. Vai ter um deles que é assim, como é um programa de captação de financiamento. Quer dizer, ele vai ter, ele não vai dizer quanto ele tem que captar na Caixa Econômica, ele vai ter a Caixa, é um possível financiador. Quanto eu vou poder captar com subsídio de algum jeito, ele vai tentar quais são os possíveis, ele vai estar comentar o programa e aonde ele pode se apoiar, onde a prefeitura poderia se apoiar. Lógico, o plano não vai ter tempo para fazer desse jeito, isso aí vai ser uma gestão posterior da prefeitura. Ele só vai dar ideias de como fazer em cada caso, em cada grupo de ações, certo? A segunda coisa que você comentou também é sobre a capacidade de suporte, né? Veja, quando a gente fez uma série de sugestões aí, tem 3 enfoques, e 2 deles eu especifiquei muito bem ali. Esta área da cidade, o grande problema são gargalos de trânsito, são coisas que às vezes um local é ruim e estende 5 ou 6 quilômetros de condicionamento. A chegada da Paraná no centro, ele vai até falar do carro, porque tem um gargalo ali na chegada da Paraná. Então a gente identificou esses pontos e falou, olha, a capacidade de suporte da Paraná não aguenta mais. E não adianta, não dá. No entanto, você olha, o plano diretor, ele dá uma série de diretrizes falando, olha, vai jogar muito emprego para lá no fundo da Paralela, lá no Parque Tecnológico e tal, e as pessoas continuam morando na UC, na Cutuba. Ele vai trabalhar lá e volta para cá. Ele vai congestionar uma ida na volta. A gente quantificou isso, e aqueles 180 quilômetros que foram, se não fizer nada, olha o que vai acontecer, você tem 8 180, a capacidade de suporte em vários locais da cidade não aguenta. Isso acontece com grande quantidade de locais, assim, naquela área amarela. Vários locais daquele ponto amarelo, é esse o problema. É diferente quando a gente leu a área branca, aquele todo miolo, ali não é que não tem congestionamento, tem, só que são congestionamentos confinados, ele acontece num trecho pequeno, ele não se espalha por 5 quilômetros, ele tem congestionamento lá no Cabura, mas é só ali naquela região, não vai até o acesso norte, certo? Então, isso a gente identificou que o problema ali não era o gargalo, era a falta de conectividade, de articulação, de equilíbrio entre os tamanhos de uma via jogando trânsito numa outra.
Então, essa capacidade de suporte norteou todas as nossas ações. A gente foi olhando um pedacinho, quando dava um problema, eu ficava quebrando, como é que a gente resolve esse gargalo? Ele existe. E se envolver desse jeito que está imaginado pelo diretor, ele vai continuar existindo ou vai ficar pior. Isso foi quantificado nos horizontes imediatos, agora de 25, o de 49, que é o de 30 anos, e o intermediário, mais ou menos em 2032, que a gente achou a hora que vai estar a máxima solicitação da cidade. Em cada um desses 3 momentos, a gente carregava a rede, via o que estava acontecendo, o que estava acontecendo e como podia ser a solução. Essa capacidade de suporte foi o tempo todo sendo considerada. Não foi assim calculado um por um. Só que saiu um resultado, a gente ficava quebrando a cabeça a tarde inteira, vai resolver 2 ou 3 locais. E volta de novo a rede, para ver se resolve aquele problema. Tá? Com relação à linha viva, você faz um questionamento que o plano se propõe a ser um plano sustentável, e ele é sustentável, tanto sustentável que ele prioriza a mobilidade ativa. Não tem forma mais sustentável que a mobilidade ativa. Só que a linha viva, da mesma forma que você prioriza a bicicleta e a mobilidade das calçadas e tudo mais, a linha viva está na PDDU. Eu não posso fazer, se a linha viva está na PDDU, eu não posso fazer um plano de mobilidade, mesmo que o horizonte seja 49, se eu não considerar a linha viva dentro do projeto Salvador. Eu vou estar fazendo no termo chulo o plano de mobilidade furado. E como eu disse, a linha viva está suspensa por essa gestão. Mas não quer dizer que a outra pessoa, com outros argumentos, tem lá na frente, não tem. Ele foi aprovado pelo PDDU, eu não posso simplesmente desconsiderar. Aí eu vou estar indo de contra ao PDDU da cidade. Então não dá para você fazer nenhum planejamento tirando a linha viva só pela cabeça do secretário, do prefeito da época. Nós temos uma política nacional de mobilidade. Hein? Nós temos uma política nacional de mobilidade. Sim. Por isso que o plano. Então o PDDU está incorreto. Vamos rasgar o PDDU. Então, sim, vamos rasgar porque está errado. Dá para rasgar. A gente foi aprovado e passou por tanta audiência pública e por tudo que é Estado. E é por isso que o plano ele tem um condão de ser, renovado a cada 10 anos, para entrar essa discussão. Vamos lá, doutor Ricardo. Fala sobre, respondendo para a Érica sobre a questão das calçadas, ela tem toda a razão quando fala da necessidade de pensar também no entorno de escolas, hospitais, universidades. Na nossa amostragem, nós consideramos as escolas, as UPAs e os corredores de ônibus, que tem mais de 40 ônibus por hora sentido, frequência, acima de 40 ônibus. Por que nós escolhemos para fazer o plano, agora em nível macro, o ônibus? Porque era o ônibus que era linear. Ele sendo linear, eu podia ter assim uma dimensão de tantos quilômetros de tratamento de calçadas, 600 quase, e aí provavelmente pode ou não estar contemplado escolas, universidades, mas eu acho que você tem toda a razão, a gente pode incluir no plano tratamento, fazer um indicativo e incluir tratamento de torno de hospitais e de escolas, mas que eu acho que grande parte já vai estar contemplada na linearidade decorrente de a gente ter usado os corredores de transporte. Gente, eu gostaria de avisar o seguinte, em função do tempo, o espaço está reservado, está anunciado até as 18 horas. A gente faz o encerramento agora das pessoas que já estão inscritas. A gente termina a rodada de perguntas. Se por acaso, até as 18 horas, a gente, nessa mesma dinâmica, de 3 em 3, e respondendo a cada uma delas, se até as 18 horas houver tempo para uma nova inscrição, tudo bem. Se não, a gente encerra com as inscrições que já foram realizadas. Também da mesma forma, se precisar para atender essas inscrições que já foram feitas, passar um pouquinho das 18, a gente pode tentar uma negociação em relação ao espaço. Mas para, a priori, já manter abertas as inscrições, a gente não consegue, tem que manter esse horário das 18. Então, vamos dar prosseguimento, mais uma rodada de 3 e vamos respondendo
E aí, se houver algum tempo, até 18, a gente responde, tá? Do horário previsto pelo edital de convocação. E que nos foi também cedido, novamente agradeço a Pierre, o espaço nos foi cedido das 14 até as 18 horas. Tem a contratação de outros serviços paralelos, etc. Então, vamos avançar aqui nas perguntas. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo, faço parte do coletivo Mobilidade e são duas perguntas aqui que eu trago. A primeira delas é como o Plamob estará vinculado ao PPA ou o PPA estará vinculado ao Plamob. A Prefeitura já tem uma proposta de plano plurianual, né, que está em tramitação no Legislativo, prevendo investimentos para os próximos 4 anos. E como eu consigo estabelecer uma coerência entre essa proposta de plano plurianual de investimentos em Salvador e a questão do Plamob, né? A gente sabe que onde o dinheiro está, onde as coisas vão acontecer, é o plano plurianual. Então, como isso está vinculado? Será que não seria mais coerente aguardar que o Plamob ficasse pronto para que o plano plurianual saísse? Fica a minha pergunta. Eu peguei a proposta do plano plurianual feita pela Prefeitura e a palavra bicicleta só aparece lá 6 vezes. Bem, outra questão tem a ver com pedestres, modais ativos, ciclistas. Quantas mortes, senhor secretário, senhor Eduardo, a plateia, Francisco, quantas mortes vocês acham aceitáveis? Quantas mortes vocês acham aceitáveis? Existe um programa mundial chamado Visão Zero. E eu acho que a Visão Zero deveria ser uma diretriz primordial desse plano. A Organização Mundial de Saúde diz que dentro dos perímetros urbanos nós devemos ter, no máximo, como velocidade de automotores, 50 km por hora. Não é a realidade que nós temos em Salvador. Então, eu acho que isso deve ser incorporado nas diretrizes, principalmente da Transalvador, do senhor Fabrício Miller, que não está aqui presente. A gente tem que pensar nisso o tempo todo. Porque hoje, estou falando da minha vida, que uso a bicicleta. Estou falando do pedestre. Mas pode ser um parente de qualquer um de nós aqui. Bem, em relação aos pedestres, os tempos de travessia, as faixas de travessia, né? Eu gosto muito de citar a Rua do Canal como um bom exemplo de nada para os pedestres. Não tem nem a regulação da velocidade, quanto mais faixas de travessia. E a ciclofaixa que foi instalada lá hoje funciona como uma grande calçada. Por quê? Porque não existe uma política para os pedestres. Então eu discordo do secretário quando ele diz que esse plano é um plano sustentável, porque ele não é um plano que muda o paradigma de Salvador para a mobilidade sustentável. É um plano que continua dando uma série de regalias e prioridades para o rei Carlos. E é isso que está acontecendo. Então, como a gente pensa uma cidade que tenha acessibilidade universal, considerando crianças, considerando idosos, considerando mulheres que não se sentem seguras nas ruas pela noite, nem numa passarela às 10 horas da noite, considerando que nós temos faculdades e universidades que funcionam até 10, 11 horas da noite, e essas mulheres universitárias não se sentem seguras para frequentar o transporte público nessas passarelas. Então, como eu penso um plano nessas dimensões? Outra questão que não é considerada no PDDU de Salvador, e já que eu estou falando de mobilidade, como o plano vai tratar o transporte de cargas através da mobilidade ativa. No bairro de Copacabana são feitas 11 mil entregas por dia através da bicicleta. No PDDU não se cita uma linha sobre o transporte de cargas através da mobilidade ativa, né? Então é outra coisa que eu trago. Foram propostas pelas apresentações aqui 200 quilômetros de novas vias e ao total aí 600 quilômetros de recuperação ou implantação de novas calçadas. A pergunta que eu faço, isso tem a ver direto com o plano plurianual. Qual o custo do quilômetro de uma via?
Qual o custo do quilômetro de uma calçada e qual o custo do quilômetro de uma ciclovia? Aí eu vou ver se o plano realmente está mudando o paradigma, está priorizando realmente a mobilidade ativa. Porque, com certeza, uma via custa muito mais do que um quilômetro de calçada. Né? A integração modal, como a Érica já colocou aqui, né, é uma questão que não está sendo colocada, a gente não sabe como a CCR vai gerenciar isso, a gente não tem nenhuma política de integração com o ônibus, das bicicletas, né? Então é outra questão que eu não vejo aqui. E outra questão, a questão tarifária, né? Que extrapola um pouco a questão da mobilidade ativa, mas tem a ver, porque toda pessoa que utiliza a mobilidade, transporte coletivo, está na mobilidade ativa porque ela tem que andar até o ponto de ônibus ou até o metrô. Né? A gente tem uma péssima relação em relação ao valor da tarifa e a renda per capita média de Salvador. Nós temos uma das cidades mais pobres do Brasil e temos uma das tarifas mais caras. É uma das tarifas mais caras. É só você pegar e fazer uma comparação. Então, como essa população, como já foi colocado aqui, né, como essa população vai ter acesso a esse tipo de transporte? A pesquisa Origem e Destino coloca a maioria dos deslocamentos são feitos através de ônibus, mais de 50%. Últimas considerações, por favor. Então, por que não temos um programa, por exemplo, de acesso universal, 30 dias, onde a pessoa paga uma mensalidade e ela vai poder usar o ônibus quantas vezes ela quiser? Porque eu não considero, nesse programa, pessoas que não tenham renda suficiente para pagar essa mensalidade e tem um outro tipo de tarifa, através de um cartão social. Como? Não entendi. Quem paga? Por exemplo, você pode sobretaxar quem tem automóvel. Você pode sobretaxar quem tem automóvel. Você pode... Não. Você pode tirar dinheiro das novas vias e colocar no transporte público. O que foi apresentado na gestão de demanda. Não, o que foi colocado aqui é que eu vou ampliar vias, é que eu vou construir túneis, mas não que eu vou, né? Você estava no início da apresentação, não? Chegou na parte de gestão de demanda? Chegou na gestão de demanda? Eu vi a partir da parte de Moreno. Você não viu a parte de gestão de demanda, então tudo aí bem. fica difícil. Tudo bem, mas eu tenho, se você me disser que eu tenho uma relação interessante entre a renda per capita média de Salvador e a tarifa de Salvador, a tarifa de Salvador é uma das mais caras do Brasil. 11ª a tarifa de Salvador. Sim, e qual é a renda per capita média? Nós temos 33% de gratuidade, a maior do Brasil. Qual é a renda per capita média? 33% de gratuidade, a Qual maior é do a Brasil. renda per capita média, secretário? Sim, a renda per capita média até antes penúltima. Pronto, Sim, então mas você acabou de responder a minha relação. Você precisa entender o seguinte. Você acabou de responder a minha relação. O transporte público da cidade de Salvador, ele é bancado integralmente pela concessionária. Salvador não bota um centavo no transporte. O transporte ele é público, mas ele é privado. Salvador não bota um único real. Vou gravar essas palavras então. Pode gravar, está sendo gravado aqui a audiência inteira. O transporte em Salvador é bancado pelas concessionárias. A prefeitura faz a gestão e a fiscalização. Mas o município não bota um centavo no transporte público da cidade. Poderia ter Então, o que feito você isso. está sugerindo é suicídio. Aí você está na contramão de tudo que está acontecendo. São Paulo, por exemplo, que bota 1 bilhão e 800 milhões de subsídio, a tarifa é 3,80 a 5,80. Certo? Brasília, por exemplo, que bota 800 milhões de subsídio, a tarifa é 3,90. Belo Horizonte, que bota 600 milhões de subsídio, a tarifa é 4,5. Então, só estou rebatendo aqui essa parte, que eu não você vê que eu tentei aqui, mas você está pensando que não posso concordar com mas você. eu tenho com certeza em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, um transporte público melhor que o de Salvador. Não é isso que a pesquisa diz, não. Bem, não é isso que eu experimentei quando eu fui a esses locais. Não é isso que Agora, só para terminar, olha, quando a Saltur
define que os postos de compartilhamento das bicicletas ficam em áreas turísticas ou na orla de Salvador, para mim é estranho dizer, né, que o gerenciamento dos postos de compartilhamento ficam sob a competência da CEMOB. Porque o que nós vemos Mas ninguém disse